Seja muito bem-vindo você que escolheu nos acompanhar neste nosso canal de estudos bíblicos. Estamos seguindo com a nossa série sobre o cristianismo pioneiro, especificamente sobre o livro de Atos. E hoje estamos chegando ao capítulo 27, o último estudo dessa série. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas das passagens base para o nosso estudo de hoje. E importante também juntos orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você para fazer isso nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura, vamos ler o capítulo 27, dos versículos 13 ao versículo 22. A palavra de Deus nos diz o seguinte: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilha chamada Cauda, com dificuldade, conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Aconselho mais agora que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Ao passar 2 anos preso em Cesareia, Paulo fez um apelo a César para ser julgado em Roma. Nesses 2 anos, ele estava aguardando conclusão de julgamento de falsas acusações contra ele. Em resposta a esse seu pedido, ele é transportado para a Itália, sob escolta romana, partindo de Cesareia a bordo de um navio. A viagem de Paulo a Roma foi tumultuada, cheia de dificuldades, incluindo um naufrágio. No total, a viagem deve ter levado uns 4 meses. Quando Paulo e seus companheiros finalmente chegam a Roma, por volta do ano 61 da era cristã, ele é colocado em prisão domiciliar, onde ficaria por mais 2 anos, mas vivendo com certa liberdade. Nesse período, ele prega o evangelho e escreve epístolas. 4 dessas epístolas ou cartas, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon, passam a fazer parte do Novo Testamento. O livro de Atos termina no final do capítulo 28, época em que Paulo ainda permanecia nessa prisão domiciliar em Roma. Por que Paulo queria tanto ir a Roma? Voltando ao início, ainda na época dos planos para essa viagem, vemos no relato bíblico que Paulo foi chamado pelo Espírito Santo com o propósito de ir a Roma para pregar o Evangelho. Isso aparece lá em Atos capítulo 23, verso 11. A partir desse seu chamado,
nenhum aviso humano de perigo no caminho iria fazê-lo desistir desse objetivo. O curioso é que, a partir do seu chamado para ir a Roma e até chegar lá, o tempo foi se estendendo por várias semanas e meses, totalizando uma espera de 2 anos, antes que ele finalmente pudesse chegar àquela cidade. Durante esse tempo, Paulo enfrentou diversas crises, mas sempre lembrava da orientação que recebera de Deus quanto a ir a Roma testemunhar do Evangelho. Os meios não eram o que Paulo havia previsto, mas Deus estava no controle, e o apóstolo manteve-se totalmente disposto a deixar os detalhes nas mãos do Senhor. Deus levou Lucas a acompanhar e registrar a viagem de Paulo a Roma. O relato dele nos dá diversas informações, desde como funcionava um navio antigo até como era a personalidade e o caráter de Paulo. Veremos, por exemplo, que, mesmo sendo um prisioneiro, ele se tornaria o líder que levaria todos no navio a serem salvos de um naufrágio. Mesmo com suas limitações, por ser um preso escoltado, Deus manifestava seu poder nas palavras e na conduta dele. Decididamente, Paulo era um homem de Deus, e o Espírito Santo agia através dele para abençoar os que estavam ao seu alcance. No próximo quadro, vemos um mapa da viagem de Paulo a Roma. Paulo partiu de Cesareia, preso e escoltado em um navio, juntamente com Lucas e Aristarco, um crente de Tessalônica. No mapa, você pode ver à direita a cidade de Cesareia, logo acima de Jerusalém. A presença desses companheiros com o apóstolo provavelmente contribuiu para o respeito que Paulo receberia durante a viagem. Esse mapa mostra os vários pontos de parada que eles tiveram que fazer. O navio atracava na maioria dos portos ao longo da costa nordeste do Mediterrâneo. A primeira escala foi em Sidom, a 112 quilômetros ao norte de Cesareia, e a segunda em Mirra, após 14 dias de viagem. No mapa você pode ver à direita tanto a cidade de Cesareia, como nós já havíamos mencionado, como também Sidom e depois a cidade de Mirra. O comandante da escolta de Paulo, o centurião Júlio, o tratava com humanidade. Na primeira escala em Sidom, por exemplo, ele permitiu que Paulo fosse visitar seus amigos. Esses amigos provavelmente eram membros da igreja local. Nessa visita, um soldado da escolta teria acompanhado o apóstolo. Como Paulo era um cidadão romano que apelara para César, mesmo estando sob escolta, ele teria usufruído de certos privilégios ao longo da viagem. Essa visita, por exemplo, foi um desses privilégios. Em Mirra, que você pode ver aí no mapa, os passageiros são transferidos para outro navio com destino à Itália. O navio, talvez de 55 metros de comprimento, carregava grãos e tinha acomodações para pelo menos 276 passageiros, conforme nós lemos no verso 37. Esse navio vinha de Alexandria, capital do Egito, na época o principal fornecedor de grãos para a Itália. Uma grande frota desse tipo de navio costumava navegar entre esses dois países. Partindo de Mirra, o navio chega a uma escala de nome Bons Portos, que você também pode ver no mapa, está mais ou menos na parte central do mapa. Como havia mau tempo, o capitão do navio passa a esperar melhores condições de navegação. Um arqueólogo de nome William Ramsay fez um estudo sobre essa viagem. Em 1895, ele publica um livro, St. Paul, the Traveler and the Roman Citizen, ou seja, o viajante, São Paulo, o viajante e o cidadão romano.
Para realizar esse estudo, Ramsay se propôs a navegar pela mesma rota descrita em Atos, buscando confirmar a precisão histórica do relato da viagem. Em seu trabalho de pesquisa, ele incluiu o naufrágio em Malta e a chegada a Roma, tendo investigado a rota exata seguida por Paulo, identificando cidades e locais mencionados no livro de Atos, correlacionando-os com evidências arqueológicas. No mapa, você pode ver a ilha de Malta com uma sinalização indicando o local do naufrágio. Inicialmente, esse autor, Ramsay, duvidava da precisão histórica dos relatos de Lucas, mas mudou sua opinião a partir do que ele viu e estudou em sua própria viagem. No livro, ele contextualiza a viagem dentro do Império Romano, explorando aspectos como a cidadania romana de Paulo, a administração pública do Império, as leis e os costumes da época. Um comentarista desse livro afirma que o autor, o Ramsay, mostra como Paulo utilizou sua cidadania romana em vários momentos como forma de conseguir chegar a Roma. Paulo é visto por esse autor não apenas como um apóstolo cristão, mas também como um cidadão romano que compreendia e interagia com o sistema jurídico e político romano. O comentário termina afirmando que essa perspectiva seria fundamental para entender como Paulo enfrentou os desafios e as oportunidades que encontrou até sua chegada a Roma. No próximo quadro, vemos a tempestade que eles enfrentam. O navio havia chegado a bons portos e aguardava o tempo melhorar. Naquela região, entre setembro e novembro, época desse relato, viajar por mar era considerado perigoso. Entre novembro e março, os portos ficavam fechados para o inverno. Dado o mau tempo, Paulo recomenda ao comandante do navio que não partisse, mas que ficassem em bons portos durante o inverno que estava chegando. Sua recomendação tinha sentido, porque ele era experiente em viagens, pois já havia sofrido naufrágio por 3 vezes. Mas Paulo não é ouvido. O ponto era que, se surgisse um vento forte e contrário, típico daqueles meses, o navio seria desviado de sua rota. Diante da dúvida sobre ficar ou seguir, o centurião decide partir com o navio. Ele possuía autoridade para fazer isso, porque navios de grãos desse tipo faziam parte de uma frota que estava sob o controle do governo romano, mesmo sendo pertencente a particulares. Vale notar que navios antigos à vela nem sempre podiam manobrar sob ventos contrários em mares agitados. O navio, então, deixa bons portos para trás e segue viagem. Atos capítulo 27, 14 a 20, porém, nos informa que, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio é arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, é levado a ficar à deriva. Eles içam o bote, descem as velas e procuram reforçar o navio com cabos de segurança. No dia seguinte, dada a força da tempestade, o navio começa a fazer água. Eles então começam a jogar a carga ao mar e certas partes do navio para poder aliviá-lo e evitar que afundasse ou se partisse, pois temiam pela sua estrutura. Após alguns dias dentro daquela tempestade, sem comer e sem ver o sol ou as estrelas, começam a ficar sem esperança de salvamento. A situação era caótica. Paulo é mobilizado pelo Senhor e reúne os passageiros para os encorajar. Nos versos 22 e 23, lemos que ele se põe no meio deles e lhes diz que naquela mesma noite um anjo de Deus havia lhe dito para terem coragem,
pois nenhuma vida se perderia, mas somente o navio. Paulo lhes afirma que confiava em Deus que todos se salvariam e chegariam à terra. Comentaristas afirmam que este anúncio de que todos sobreviveriam é um anúncio notável, dado ser uma chave para entender o resto do episódio, pois ele mostra o que iria acontecer. É possível que naquela situação, o fato de Paulo dizer que pertencia a Deus e ter anunciado sua fé no livramento levaria muitos dos passageiros a se interessarem pelo Evangelho. No próximo quadro, a expectativa de todos era que, permanecendo na tempestade, só seriam salvos se encalhassem em um lugar seguro. O verso 27 nos informa que na 14ª noite, 14 noites já haviam se passado, ainda na tempestade, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentem que se aproximavam de terra firme. Para que fossem salvos, eles teriam que encalhar o navio em alguma praia. Passam, então, a fazer sondagens de profundidade e confirmam que estavam se aproximando de algum lugar. Atos 27, no verso 33, nos informa que, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer. Ele pede a todos para que comessem alguma coisa, pois dependeriam disso para sobreviver. Ele os encoraja, dizendo que nenhum deles perderia sequer um fio de cabelo. Os versos 35 e 36 nos informam que, tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Os presentes no navio se animam e o acompanham. Todos a bordo precisavam comer para ganhar forças para o que viria, especialmente se tivessem que entrar na água nadando ou flutuando para chegar à terra firme. Também era necessário aliviar o navio para que ele navegasse mais alto em águas rasas quando chegasse o momento dos marinheiros fazê-lo encalhar. O que ocorre é que o navio encalha em um banco de areia perto da praia. Porém, as correntes e ondas fortes pegam o navio pela popa e acabam por despedaçá-lo. Com isso, os ocupantes do barco têm que entrar na água. O texto bíblico nos diz que todos conseguem chegar salvos à praia, nadando ou agarrados aos destroços do navio. Eles haviam chegado vivos na ilha de Malta. No próximo quadro, vemos 5 aplicações desse episódio. Primeira aplicação: a soberania de Deus contribuiu para a segurança de todos naquele navio. Paulo estava em grande perigo humanamente falando, mas uma vez dentro dos propósitos de Deus, ele poderia seguir com segurança naquela viagem. A tempestade ameaçava não apenas a vida dele, mas também a vida dos demais prisioneiros, passageiros, os soldados da escolta e os marinheiros. O encalhe do barco foi uma providência de Deus para que houvesse o salvamento de todos. Um princípio importante da vida cristã é que obedecer à palavra de Deus não nos garante livramento de perigos e livramento da morte. Aliás, a morte é o fato inevitável da vida. Mas obedecer à palavra, sem dúvida, nos ajuda a vencer qualquer coisa. Salmos, no capítulo 23, verso 4, nos diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria medo algum, porque tu estás comigo. Segunda aplicação: nem sempre as tempestades virão com o propósito de nos destruir. Paulo foi preservado por conta do plano de Deus para o espalhamento do evangelho em Roma. O plano permitiu Paulo ser usado para salvar a vida física dos demais 275 passageiros, os soldados da escolta e os marinheiros do navio.
Além disso, mesmo tendo ficado preso por certo tempo, após chegar em Roma, Paulo alcançaria mais pessoas com a mensagem do Evangelho do que em suas 3 viagens missionárias. Uma das verdades que aprendemos aqui é que nem sempre as tempestades que encontrarmos na vida terão sido enviadas para nos destruir. Muitas vezes, elas virão para amadurecermos e sermos instrumentos para abençoar alguém. Terceira aplicação. Será que tempestades acontecem porque estamos fora da vontade de Deus? Quando nos defrontamos com alguma tempestade na vida, é usual perguntarmos se aquilo significa que estamos fora da vontade de Deus. Poderemos estar, especialmente se tivermos entrado na tempestade por conta de decisões erradas, mas poderemos estar nela por conta de circunstâncias externas diversas, alheias à nossa vontade. Ou poderá acontecer de estarmos na tempestade exatamente porque Deus quer que passemos por ela, por algum motivo que nem sempre conhecemos. Deus havia dito a Paulo que ele, Paulo, testificaria do Evangelho em Roma, mas o Senhor não revelou a ele sobre a tempestade que viria e nada falou sobre o naufrágio. O fato é que a soberania de Deus sobre tudo o que acontece é uma fonte de grande conforto para o crente, mesmo nas tempestades da vida. No próximo e último quadro, vemos as últimas 2 aplicações dessa nossa conclusão. A quarta aplicação é que confiar em Deus significa reagir de forma diferente de quem não o conhece. Por causa de sua fé em Deus, Paulo agiu de forma diferente e se destacou acima de todos os demais passageiros nessa situação desesperadora. Parece que por um tempo, até ele, Lucas e Aristarco, seus companheiros de viagem, chegaram a perder a esperança e eles ficaram com medo. Isso fica evidente quando Lucas relata em Atos 27, no verso 20, o seguinte, diz lá, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Outra evidência aparece em Atos 27, no verso 24, quando lemos que o anjo diz a Paulo, não tenha medo. É claro que essa palavra do anjo implica que Paulo estava com medo. Diante de uma catástrofe dessa magnitude, mesmo os crentes mais fortes poderão vacilar momentaneamente. Ter medo faz parte da natureza humana. O problema é permanecer no medo ou manter-se paralisado por ele. O anjo encorajou Paulo ao lhe lembrar da promessa anterior de Deus de que ele, Paulo, estava indo para Roma para testemunhar do Evangelho. E o encorajou ainda mais quando lhe prometeu que não apenas ele, mas todos a bordo do navio seriam salvos. Como consequência disso, Paulo se sente motivado e encoraja os demais a comerem alguma coisa para que tivessem forças para chegar à praia. Ele aproveita a oportunidade e agradece abertamente a Deus pelo alimento antes de comê-lo, mostrando de forma clara a todos como ele se relacionava com Deus e como mantinha confiança no Senhor. Um ponto importante nesse assunto de confiar em Deus e ter coragem nas tempestades é mantermos uma caminhada diária com Deus antes que a tempestade caia sobre nós. Ou seja, se buscarmos Deus diariamente em dias bons, quando uma tempestade chegar, poderemos ser diferentes em enfrentá-la, com total confiança de vitória. Por quê? Porque Deus já estará ao nosso lado. Quinta e última aplicação. Tempestades poderão ser oportunidades de darmos testemunho a outros. Quando Deus encorajou Paulo por meio da promessa do anjo, Paulo não guardou isso para si. Ele realmente se preocupava com os outros. Visto que Paulo confiava em Deus e dava testemunho da promessa de salvamento, os embarcados naquele navio ouviram falar de Deus e de sua salvação.
É provável que nos 3 meses de inverno que se seguiram, quando eles permaneceram em Malta, Paulo deve ter lhes falado do Evangelho de forma mais completa ainda. Quem confia em Deus, estando em uma tempestade, pode gerar um grande impacto sobre os outros, que veem a realidade de Deus na vida da pessoa. Paulo usou aquela dramática situação para falar sobre confiar em Deus e anunciar que o Senhor pouparia a vida de todos naquela provação. Quando a vida está fora de controle e nada parece estar funcionando, as pessoas tendem a se manter disponíveis para ouvir sobre um Deus que está no controle. Não devemos hesitar em sermos ousados para falar aos outros sobre o Deus vivo e verdadeiro e sobre a vida eterna que Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo. Deus poderá usar nossa confiança nele enquanto estivermos na tempestade para abençoar outras pessoas que estiverem ao nosso alcance. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você poderá ver o panorama da série que vamos iniciar na próxima oportunidade de estudo. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço.